Boa noite, vamos dar início a mais um podcast aqui com um bate-papo especial. E antes da gente iniciar, né, Gerson, vamos agradecer aqui aos parceiros, tá sempre aí com a gente, Agra Sushi, a Ano Poetisa aqui com esses cordéis maravilhosos, ao Chalé 49 lá na Vila do Artesão, Dona Socorro, a PB Top K também, parceiro aí que tá com a gente aí sempre. E vamos E dar também início. o nosso parceiro Sim. também principal aqui. Eu já ia... Estúdio C, estúdio bacana aqui. Sensacional, editor, câmera, tudo completaço. de primeira qualidade, não é verdade? Pessoal, o convidado nosso de hoje, está chegando aqui na nossa casa, ele é a Sueli de Moura. Matuto adaptado. A gente vai chamar de Matuto, porque a Sueli já começa que é um nome bem diferente, né, bicho? É muito melhor Matuto. Rapaz, eu nunca vi ninguém com... Só tu, a Sueli. Isso é erro, isso foi errado esse nome. A gente ia perguntar. É diferente, né, a Sueli? Foi bom porque ficou esse nome diferente. Exclusivo, Assim. Né? Todo lugar que se fala esse nome gera esse moído aqui, de perguntar de onde e tal. Uhum. E o pessoal te chama pelo nome ou chama só de Rapaz, Matuto adaptado? depois desse trabalho pra frente, quase todo mundo me chama de Matuto, né? E eu gosto demais, e até incentivo que chamo de Matuto mesmo, eu gosto. Eu me sinto honrado em carregar esse nome. E a Sueli era para ser Assuero, sabe que tem um rei na Bíblia que se chama Assuero, e aí, só que aqueles cartóriozinhos bem pequenininhos no sítio, chegaram lá e o nome foi mudando, terminou ficando Assuelo com S só ainda por cima. Mas eu acho bom demais. Ficou único, né? Ficou bem original. Bem original. Mas todo mundo chama de Matuto agora. Matuto, tu és de onde? Tu é natural de onde? Olha, eu nasci em Campina. Certo. Mas como eu sou filho adotivo, eu fui adotado por uma família lá de Gado Bravo e cresci lá. Até meus 12 anos eu morava em Gado Bravo. Gado Bravo é aqui indo na direção de Umbuzeiro, pronto. Que é uma região ali que é uma região meio misturada com Pernambuco. Culturalmente ela é muito parecida com Pernambuco, né? Uhum. Então, na minha infância eu escutava as rádios de Pernambuco. A TV que pegava lá quando chegou a televisão era Sinal de Pernambuco. Sinal de Pernambuco. Só depois que veio começar a pegar o da Paraíba. Mas lá para trás era o Sinal de Pernambuco. Aí escutava as Rádio Clube de Pernambuco. E até hoje eu torço pelo Santa Cruz. O meu segundo time, depois do 13, é o Santa Cruz. Da Borborema. Por causa dessa influência. Aí aquele mundo ali é um mundo que tem uma cultura bem própria daquela região ali, sabe? Ela é uma região bem antiga também. Natuba é a mãe de toda aquela região. Ela é bastante antiga. E ali, a povoação daquela região é uma povoação que vem de baixo, vem do litoral, né? Algumas pessoas que vão saindo da zona da mata e vão fazendo essa transição, já tentando encontrar zonas mais secas, para que no período de chuva, de muitas chuvas naquela região de zona da mata, regiões mais planas, né? O gado tendia a ficar muito mole o solo, morria gado, ficava muito frio, né? Então, a região que chama lá chama brejo. Uhum. E aí, se começou a procurar aquela área ali mais de gado, do Rio da Bandicá, que a gente chama. Tem o Rio da Bandilá e o Rio da Bandicá. Aí o pessoal começa a entrar mais nessa região de gado bravo ali, e depois vai subindo em direção ao Cariri, né? Mas é uma região que tem uma culturazinha muito particular e bem preservada também. Até hoje se dança coco de roda lá, espontaneamente, não como evento, sem ser combinado. Recentemente mesmo eu recebi um vídeo que o pessoal tinha uma missa e depois, quando terminou a missa, vamos dançar coco, vamos, aí chama um coquista, sempre tem por ali um coquista, né? Acaba com uma caixa e começa a bater e cantar. E o povo começa a fazer e a o povo festa. começa a dançar. Começa a dançar, né? E isso vem acontecendo há uns 250 anos, por aí, assim. Então é uma cultura formidável. E eu cresci nessa região aí, graças a Deus. Foi muito bom. Eu sou muito grato a Deus por ter
crescido nessa região. Nesse tempo não existia esse tipo de violência que existe hoje, de roubo, de não sei o quê. Então era uma liberdade muito grande. Tempo que o pessoal dormia com as portas abertas. Né? Né, uma liberdade. Dormir com a porta aberta não dormia, porque lá existiam outros tipos, assim, algumas rixazinhas, umas coisas, né? Mas essa violência de roubo, de assalto, essa coisa não existia. E, então as crianças tinham muita liberdade para crescer tomando banho nos açudes, indo para os terços. Né? No mês de maio. Vontade, Mês de maio a gente juntava um bocado de menino com um bocado de jumento. O transporte era jumento e a gente saía. Na época era Juber, hoje é Uber, né? Mudaram. Juber na época. Exatamente. E a gente pegava o jumento e se juntava numa área lá que é um entroncamentozinho de estradas e todo mundo ia para os terços, né? Aí terço de derradeiro de mês de maio, para quem não sabe, sai durante todo o mês de maio, fica tendo o terço na casa de um morador da comunidade diferente, né? Então hoje o terço vai ser na tua casa, depois na tua, e aí o povo vai visitando, né? E cada pessoa, as pessoas vão competindo para ver quem faz um terço mais bonito. No tempo se soltava muito balão, aí girando de fogo, aí enfeitava a casa, né? E a gente saía de terço em terço, o terço na casa de seu João de Quinca vai ser bom, que lá ele vai gastar muito dinheiro com fogo, com não sei o quê. E a gente saía, e a gurizada saía de terço em terço, sabe? A gurizada gostava, não gostava? Meu amigo. Era uma festa. Olha, se você puder imaginar isso, é até difícil para você imaginar. Eu tinha o quê? De 8 para 10 anos, eu ia no meu jumento, a gente voltava tarde da noite, que tarde da noite naquele tempo era 8 horas da noite, entendeu? Então a gente voltava tarde da noite depois do terço, nas estradas não existia energia elétrica. Então era aquele... Só que quando não tem energia, em canto nenhum, e tem lua, fica claro. Aí o olho se adapta e você fica vendo tudo. Uma pessoa da cidade urbana de hoje, e principalmente que vive com a cara na luz do celular, dificilmente ela vai conseguir imaginar isso. Se soltar ela não vai conseguir enxergar nada. Isso aqui é um breu. Mas pra gente, no tempo, a gente enxergava tudo. Aí a gente vinha naquela estrada bem branquinha, né, com a luz da lua, e a gente vinha galopando no jumento. Às vezes caía o jumento no escuro. Jumento não é muito bom de correr, né? Às vezes, eu me lembro que uma vez eu tava vindo de um terço, aí o meu jumento corria bem, mas ele tinha chamava um top na mão, ele tropeçava, né? Tropicava. Aí eu vinha na frente liderando, de ladeira abaixo, o jumento tropeçou, rapaz, deu um top. Aí ele mesmo cai, né? Aí você cai por cima, o jumento passava por cima e o jumento, os outros que vieram atrás bater também, lá vai confusão. Acaba se levantava, batia a poeira e voltava pra casa feliz, rapaz. Eu conheço aquela região. É bom, mas... Mais de 20 anos atrás, meu pai tinha uma gráfica. Sim. Eu acho naquele mundo ali? Ou... Não, ele tinha uma gráfica aqui em Campina e ele foi contratado para fazer um serviço para Dr. Paulo Monteiro. Não está mais aqui. Conheci demais, desde a primeira candidatura dele. Para Ulisses Brito, que é conhecido como Dedé de Brito. Dedé de Brito. Conheci também, foi vice dele. Isso, pronto. Nessa primeira candidatura dele, meu pai montou uma gráfica lá no... Os Brito têm uma influência muito grande ali. Lá, ele, na época, acho que era uma fazenda, alguma coisa assim, em Gado Bravo. Montou lá e eu fui com meu pai pra gente trabalhar, fazendo todo o material de gráfica dele lá. O pai de Dedé, ele foi um fazendeiro muito importante. Inclusive, ele montou... usina de algodão, de descaroçar algodão na época. Aí a gente passou, cara, um mês e 15 dias. O de eleição todo lá. Rapaz, o cabo acostumado a comer creme cracker aqui. Quando o cabo vai pro interior, eu voltei 8 quilos mais gordo, bicho. Quando eu cheguei em casa, eu disse, meu filho, o que foi isso? Pessoal, não tem pena, não. E lá amarrado, lá ele tava comendo amarrada? Olha, na cultura... E lá o tardar, meu amigo, a gente dormia lá. Quer dizer... Eu e meu pai, a gente assistia ainda o jornal, na época assistia o jornal e depois ia dormir.
Quando dava 6 horas, o povo já tava dormindo. 4 horas já tava de pé. Porque o pessoal... Na cultura... Lá é uma cidade que tem uma... O próprio nome sugere, gado, né? Uhum. Tem uma cultura pecuária bastante forte, comercial também, porque tem uma feira forte. Então, um pessoal bem empreendedor. E Gado Bravo tem uma particularidade nesse sentido. As pessoas, elas têm uma relação de confiança, assim, de... Chama você pra dentro de casa e bota a comida, e bota uma galinha, e chama pra ficar e... Bem receptivo, Eu né? casei. Bem Tem, receptivo, pessoal. 12, 13 anos que eu sou casado. E meu sogro, minha sogra, a família deles são todos de Surubim, Pernambuco. Sim. E a gente gosta muito de ir pra lá. É por a mesma dentro. A gente cultura. não gosta de ir por lá, não. Pronto, a mesma cultura. Ali Aí a é gente uma sempre cultura passa só, ali, né? aquela Tem a área. de Aroeiras, depois a de Gado Bravo, aí a gente passa por Natuba, por Umbuzeiro, né? Aí tem as entradas para Orobó, para aquele meio de mundo ali. Casinhas já fui também, Você já andei um juntando bocado. ali, você juntando Gado Bravo, Aroeira, Surubim, Umbuzeiro, Natuba, Orobó, todas aquelas cidades, elas compartilham uma mesma cultura. As pessoas... Uma particularidade de lá, no falar, é ouvir. Quase todas as frases as pessoas terminam com vi. Que é uma variação... uma simplificação de vice, né? Uhum. Então o cara vai e diz assim, eu sou do Gado Bravo, vi? Então quase todas as expressões eles terminam com vi. E tem essa expressão ali em Gado Bravo, em Umbuzeiro, aquele mundo todinho ali, eles compartilham dessa mesma marca. E tem as feiras, né? As feiras são parte fundamental da cultura daquela região. Aí tem esses cocos de roda que eu falei, né? E esse comércio, a pecuária é bastante forte, uma pecuária muito rústica, sem o aparato técnico que a gente já está vendo hoje chegar no Cariri e em outras regiões, pecuária rústica, na base do trabalho bruto mesmo. No manual mas um lugar que ainda é mais rural do que urbano, Gado Bravo, né? Rapaz, vou falar de quando eu fui lá, né, na primeira eleição lá, primeira vez que Dr. Paulo e Dedé se candidataram, só tinha a rua, zona principal, que pegava da picha até lá, e era toda de terra, e eu acho que tinha umas 2 ruas só assim depois. Hoje em dia não, a gente passa já vê mais casas, até já perto da BR, você já consegue ver mais casas, já consegue dar uma olhada assim. Eu não faço ideia de quantos habitantes tem em Gado Bravo, não, mas... Tem uns 8 mil, por aí, 7 mil. Uhum. Mas mais da metade é na zona rural. Né? Mas tem uma zona rural forte lá, sabe? Aroeiras faz o quê? Eu acho que tem uns 8 anos que eu fui em Aroeiras. Porque Gado Bravo era distrito de Aroeiras. Uhum. O meu registro de nascimento é de Aroeiras. Não é de Gado Bravo. É de Aroeiras. Nasceu em Campinas, registrado em Aroeira e morava em Gado Bravo. Eu morava em Gado Bravo. Nesse tempo, para registrar um menino adotivo, né, adotado, não tinha o processo que existe hoje, que hoje você passa anos tentando adotar uma criança, né? Nesse tempo pegava, às vezes ia no cartório, registrava e tchau, né? Uhum. Muitos nem iam no cartório, mas quando a pessoa queria realmente proteger aquela criança em termos de bens, de tudo, né? Uhum. Aí registrava no cartório como filho e tchau, não tinha problema. Então, eu fui desse jeito aí. Fui lá para... Era Aroeiras no tempo, fui registrado e ficou, né? Aí depois eu voltei para cá para estudar. Eu ia perguntar, mas pode seguir. Pronto. Com 12 anos, aí eu terminei lá a fase da escola. E aí eu vim para estudar, continuar o que no tempo era a 5ª série, né? Uhum. Aí meu irmão comprou uma casa aqui e eu vim para dar continuidade aos estudos aqui em Campinas, que se pressupunha que fosse melhor assim, né? mais avançado, né? Uhum. Eu estava tendo um desempenho muito bom, sabe, na escola. Com esse negócio eu comecei a gostar de ler. E aí eu comecei a ler cordéis. Eu comprava meus cordéis em Aroeiras, né? Lá em Aroeiras, na igreja, que o pessoal chama de igreja velha, a igreja mais antiga. Tem até só cortando, tem até uma igreja que foi feita lá mais recente, depois que o Padre Carlos chegou lá, que quem doou o terreno para ele fazer a igreja foi a família do esposo da minha cunhada, que eles são de Aroeiras. Aí são Brito também. Meus Brito, né?
O sobrenome dele é Williams Brito, Sim. do marido da minha esposa. Aí a mãe dele, o pai faleceu, aí eles tinham uns terrenos ainda lá e tal, aí a mãe dele, Padre Carlinhos, chegou lá, o povo chama Padre Carlinhos de Padre Pidão, mas eu acho que ele é um Padre Pidão pro bem, que ele sempre consegue fazer algumas coisas por onde ele passa, né? Sim. E eu sei que ele conseguiu construir a igreja lá. Sim. Uma igreja lá em Aroeiras. Eu ainda nem fui Essa lá, igreja- até o pessoal chama a gente pra ir. Essa igreja antiga de Aroeira é bem bonitinha, tá lá. E a feira acontecia ali nas proximidades da igreja. Na frente da igreja tinha um cara que vendia cordel. Aí eu sempre comprava lá cordel a ele na feira, no sábado. E com esse interesse em leitura, em gostar de ler, eu comecei a ter um desempenho muito bom na escola. E eu comecei a gostar de ler tudo. Olha, meu pai vinha para fazer a feira em Campina, né? Aí, nesse tempo, tudo que vinha da feira vinha embrulhado em jornal e revista. Você tá entendendo? Vinha os Até pacotes. pão quando você ia comprar, cara, tinha gente que É. fazia. Não era sacola plástica, não. Era... Não existia sacola plástica na minha infância. Isso era uma raridade. Tudo ia em jornal, em coisa de revista, tudo embrulhadinho ali. Então, quando chegava da feira, tirava a mesma caixa que ia o queijo, que pai trazia queijo para vender na feira, a mesma caixa do queijo voltava com a feira, né? Aquelas caixas de plástico assim. E aí, quando ia tirando as coisas da feira e botando no armário, aí o chão ficava cheio de papel. Os bolinhos de papel, de coisa. Eu pegava tudo aquilo, recolhia e esticava tudinho e ia ler, né? Então, aquilo não era jornal do dia, não era nada, mas eu ia pegando umas informações ali diferentes. E aí, à medida que eu ia adquirindo aquelas informações, eu começava a conversar com o povo, sabe? Dizendo, olha, tal coisa. Sabia que tem um planeta chamado Marte, que o homem já tá fazendo um foguete que vai pra Marte, não sei o quê. E onde foi que tu vê essas histórias? O pessoal ficava... Contava, né? Os meninos desse tamanho tá tirar essas histórias. Isso era tudo das revistas, dos jornais que tinha, né? E assim, a maioria desses jornais é tipo, a pessoa que tinha condição comprava, lia não, jogava, a pessoa pegava, juntava e pra ali, feira. jornal depois de lido, o pessoal deixava ali na né? feira para fazer embrulho, né? E aí eu aproveitava tudo e lia tudo. E você vê, né, que eu acho que um menino escutando isso hoje é difícil para ele imaginar com a facilidade que tem de você pesquisar qualquer coisa. Só que essa facilidade de pesquisar qualquer coisa que você quiser aprender não existia. Então você tinha que ir buscar o conhecimento. Uma coisa que até hoje eu sou viciado em fazer isso. É pegar um produto e olhar onde é fabricado. A cidade que é fabricada. Isso aqui é feito em Nossa Senhora da Glória, em Sergipe. Esse daqui é feito em Vitória de Santo Antão. Eu gosto de fazer isso. E isso foi um hábito que eu peguei na infância. Porque o fato de ler trouxe um desejo de conhecimento tão grande para mim que eu li o que entrasse pela frente. Aí nessa história de começar a ficar assim... falando as coisas e dizer, rapaz, esse menino é sabido, Dona Zefinha, é bom a senhora botar esse menino para estudar em Campina, para ele ter se desenvolver mais. Já contava a história desde já pequeno, então, né? Ele lia as histórias, já contava. E escrevia também, eu escrevia, Massa, mas assim, eu não conseguia compartilhar porque não tinha quem escutasse. Mas eu lembro que eu escrevia textos, assim, histórias, né, aleatoriamente, história disso, daquilo. Mas foi através do cordel, foi o grande impulso. Inclusive, cordel, pode escolher um você também, viu? De Ano Poetisa, esses Não sei se cordéis. você já conhece, Ano Poetisa. Conheço ela. A gente já fez alguma coisa junto, acho que um programa aí de televisão. Acho que foi em São João. No São João a gente fez um programa para Globoplay. Era lá com o compadre João. Aí eu participei junto com ela. Eu conheço. Ela já esteve aqui já com a gente. Aí deixou uns cordéis aqui pra gente tá da nossa comunidade. Cordel é uma marca importantíssima da nossa cultura. É verdade. Mas eu vou deixar vocês falar porque os meus estudos não são grandes. Pode tomar água, viu? Mas tem um cafezinho aí? Rapaz, eu não sei se ainda tem. Se tiver, bota. Se não tiver, eu fico na água mesmo. João, tu acha que tem aqui? Não, né? Trocando não foi? Então, Então tem melhor ficar só na água. Na aguinha mesmo.
Quiser beliscar aqui um sushi, viu? Não tem muita coisa muito nordestina não, mas é de boa qualidade. Não, o bicho parece que tá bom, mas Tá. eu comi um prato de cuscuz antes O disso aí. cuscuz é melhor que muita gente, né? Sim, rapaz, eu me lembrei do negócio que eu ia dizer de gado bravo. Gado bravo tem uma particularidade que é o seguinte: o pessoal, o que a gente chama aqui de café da manhã, lá chama almoço. Por quê? Porque o pessoal acorda de Cedo. 4 horas da manhã, aí Isso. o que eles chamam de tomar café é tomar um café mesmo, um cafezinho preto, com umas 4 bolachinhas, uma besteira ali, e vai tirar o leite, vai fazer a lida. Aí quando dá ali umas 7h30 da manhã, o cara vem pra almoçar. Que o almoço é o quê? Um prato de cuscuz com leite. Leite, aquele leite que já Tirado veio, na hora, acabou de ver é. vir do curral com aquela natazona grossa por cima. E aí uma tira de queijo ou carne de charque. Aí pode ser peixe, pode ser qualquer mistura. Eu tava Com falando cuscuz com antes. leite. Isso é o almoço. Lá chama almoço, isso é 7h30 da manhã. Aí, o que a gente chama aqui de almoço, né, de meio-dia, lá chama de janta, é a hora de jantar, entendeu? E o que aqui chama de janta, lá chama ceia, que é a ceia, né? Anunciar. Então tem essa diferença das refeições lá. Hoje eu acho que, devido às influências diversas, talvez até os jovens de lá não saibam disso, mas era assim. Já mudou, né? A- Na época que eu fui Exigia lá, 4 refeições na durante época o que eu dia, fui então, lá, né? Não era eu, três, era eu, 4. peguei isso aí. Rapaz, é como eu tava dizendo, eu voltei 8 quilos mais. E qual Minha é? mãe chega e disse, vixe que menino sambudo. Eu aqui acostumado a comer o biscoito, essas coisas. Cara, quando dá 7h30 lá, eu cheguei a comer Pratão. arroz de leite com galinha. Arroz de leite. Com carne, exato. com coisa. E na maioria das vezes é cuscuz com leite. Cuscuz com leite. Eu cresci comendo cuscuz com leite no café e na janta. Que era o almoço e a ceia. E engraçado, as voltas que o mundo dá, né? O vai e volta, na verdade. Eu fui, né? Eu era criança quando fui pra lá, pra casa de seu Dedé de Brito. Passou o tempo, eu trabalho dando aula de dança aqui. Quando eu olho aquele nome, Ulisses Brito. Aí eu olhei a foto. Quando eu olhei a foto, eu disse, rapaz, eu conheço essa pessoa, porque eu sou ruim de nome, bicho. Sou ruim demais de decorar nome. Agora eu só olho pro camarada uma vez. Eu olhei e lascou. Pode passar o tempo que passar, que ele Sei ele mesmo. pode fugir e fazer o que for, porque eu conheço você, viu, seu cabo? Aí fiquei olhando, aí comecei a conversar com ele. Aí conversei, eu disse, o senhor é de onde? Ele disse, de Gado Bravo. Eu disse, eu já fiquei na sua casa. Aí fui e comecei a contar a história a ele, Ulisses é aí o quê? ele Filho de lembrou. Dedé? É filho de Dedé? Não é Dedé mesmo, é porque o nome dele é Ulisses Brito, aí chama ele de Dedé de Brito. Ah, sim. Mas É. ele já tá... Já tá um senhor, ele já. Tem o quê? Bem uns 80 Rapaz. anos já, né? Perto de 80 anos, 70 por aí. Eu acho que ele deve ter nessa faixa de 70, né? Mas ele aparenta ser durão, viu? Assim, Sim. é um coroa ainda assim, duro, né? Duro. Ele faz aula de dança e tranquilo, assim, Ah. conscientezão, conversa bem de boa. Eu não Sabe? conheço ele mais, não. Se eu Se vê, não encontrar, conhece, não, não, né? não conheço, porque eu vi nesse tempo da campanha. Pronto, eu vi Aham. nesse tempo aí. Eu Então, também, eu tinha hoje o eu não quê? conheço mais, Uns não. aninhos já, né? Acho que eu tinha uns 12 para 13 anos, eu acho. Nem lembro mais. Eu sei que eu era molecote, como diz. É. Aí pronto, aí lá, bicho, eu engordei demais, porque eu comer era só assim. É comer de sustância. É. É Eu disse, comer meu de amigo, sustância. quando eu Sustância, cheguei, como diz, né? minha mãe disse, vixe, chega, tá parecendo um pão brote, chega, tá com a cara redonda. Ô, Matuto, deixa eu te perguntar, com relação a, tipo, fazendo uma comparação, né? Você Ah. falou aí que antigamente, essas coisas de contar história, essas coisas. Hoje em dia é difícil demais de a gente ver, né? O povo, creio eu, até na cidade do interior, já andei um bocado, já trabalhei também um bocado aí, mundo afora. A gente não vê mais o povo se reunir, né? Sentar para conversar, para ter aquela fofoca, para falar da cidade, para falar de algum problema, para conversar. Às vezes a família ou até com os vizinhos, né? Com pessoas diferentes. Tu acha que isso foi devido à questão das redes sociais ou a questão de perigo, essas coisas foi que deu essa afastada? A contação de histórias são a forma mais eficiente que o ser humano encontrou até hoje de transmitir emoções e transmitir conhecimento também, né? Então,
eu tive essa felicidade de pegar um tempo em que eu vivenciei isso. Na Luz do Candeeiro, vinha gente do Rio da Bandilá, por exemplo, visitar a nossa família, e ali na Luz do Candeeiro ficavam conversando até tarde, no tarde deles lá do tempo, né? Uhum. E eu me lembro que eu dormia, cochilava, ouvindo as histórias. Evidentemente não existia nem sequer telefone, quanto mais qualquer rede social Uhum. ou celular. Então, a forma das pessoas, além de se confraternizarem, era transferir conhecimento através da contação de história. O ser humano desenvolveu essa forma de transmitir conhecimento e emoções em todas as civilizações. E isso se faz desde as cavernas, né? Quando o cara estava lá pintando aquela historinha que você vê essas pinturas rupestres, são cenas de cotidiano. Os caras estavam querendo contar alguma história ali, né? E esse formato, ele foi se aperfeiçoando, se transferindo de época em época, até chegar à escrita. Com a chegada da escrita, aí isso ganhou uma dimensão muito maior e começou a acontecer através do teatro, através dos livros. A Bíblia são histórias sendo contadas, né? E então contar a história, ela está no DNA da humanidade e não existe uma forma mais eficiente de você prender a atenção das pessoas para que elas ouçam algo que você quer transmitir, né? E na nossa região tem uma particularidade. Na região Nordeste, nós temos aqui, especialmente nessa nossa região, a gente tem uma grande influência das andanças, que começam com vaqueiros, mas se concretizam e ganham uma nova dimensão com os tropeiros. A gente tem uma cultura de tropeiros, que são os matutos, né? Eles mesmos se chamavam de matutos, né? Esse negócio de tropeiro veio, essa expressão para nós aqui, ela surgiu mais depois da música aqui de composição de Raimundo Asfora e gravado por Luiz Gonzaga, Tropeiros da Borborema. Mas eles mesmos se tratavam mais como matutos, né? Então, os matutos tropeiros, eles têm uma função cultural e social de uma relevância muito grande na formação do nosso povo, né? Porque, em primeiro lugar, o tropeiro, ele chega num momento de transição de um Nordeste muito rural para um Nordeste em que estava em pleno crescimento das vilas, em pleno crescimento econômico, do comércio, né? E ali havia um crescimento populacional muito grande naquele momento e os problemas sociais começavam a surgir com muita força. Problemas de violência, problemas de doenças, porque você estava saindo de uma sociedade rural em que tem toda a questão de higiene, tudo isso é feito de uma forma, e quando você vai para uma vila, né, que as casas são todas juntas, né, aí tem que ter estrutura de esgoto, tem que ter uma estrutura totalmente diferente para evitar doenças, por exemplo, né? E isso estava se desenvolvendo ainda, né? Então, com essa expansão, esse grande crescimento das vilas, a gente começou a ter os problemas sociais que até hoje se percebe no Nordeste, como doenças, essas violências. Foi o momento de ascensão do cangaço, por exemplo, né? E as doenças estavam muito ligadas a doenças sexualmente transmissíveis, as doenças de caráter viral e bacteriano, como o cólera, né, que dizimou. Se propagava mais rápido, né? O cólera chegou a dizimar cerca de 20% da população da Paraíba. Se a gente fosse trazer esses números para hoje, o cólera matou só na Paraíba o equivalente a que essa última pandemia matou no país inteiro. Você está entendendo a gravidade desse acontecimento? Então, nós tínhamos um momento social de muita
é uma efervescência social muito grande, né? Algumas pessoas ricas, com algodão, com comércio, e uma classe de pessoas muito pobres crescendo cada vez mais. E era muito difícil, a gente tinha acabado de ter a libertação dos escravos, que foi outro grupo de pessoas que ficou sem ter ali um trabalho, sem ter um aparato, né? Em condições sociais muito difíceis. Então, a gente... Era muito difícil você ter a tal da mobilidade social, que era o sujeito ser pobre e conseguir mudar para uma classe média e depois enriquecer. Essa tal de mobilidade social, ela era muito difícil nesse tempo. Ou você era um herdeiro... rico, fazendeiro, ou então você era... Ou estava lascado. Era homem da roça. Ou estava lascado. Só para se alimentar. Era muito difícil você conseguir mudar de rumo, classe. Né? De classe. Então, o tropeiro veio para quebrar isso. Porque o tropeiro, eles eram pessoas pobres, pessoas do povo que estavam ali sem ter nada, e o cara pegava um jumentinho, 2 jumentinhos, pegava mercadoria na confiança, ia vender na feira, voltava, pagava a quem ele tinha comprado, comprava mais coisas, levava de volta, e nesse trânsito ele começava a fazer dinheiro, coisa que não existia para essa classe de pessoas. Então, o tropeiro tem essa função de evitar que as discrepâncias sociais do Nordeste fossem maiores do que são ainda, né? Uhum. E eles também têm uma outra função muito importante. Tudo que a gente tem de estradas, de caminhos hoje, muitas delas hoje estão asfaltadas, como, por exemplo, aqui em Campina Grande, que a gente tem entre Campina Grande e Cabaceiras, Boa Vista, Cabaceiras, agora foi asfaltado. Se você for prestar atenção, aquela estrada... Catolé de Boa Vista, por ali, né? Uhum. Aquela estrada, por exemplo, ela é toda cheia de curvas, toda cheia de movimento, porque ela não foi uma estrada criada para ser asfalto, ela era uma estrada de tropeiros, né? Então, os tropeiros foram os responsáveis por criar as vias do Nordeste, especialmente por alargar. Quem criou as primeiras mesmo foram os vaqueiros, tangendo boiadas. Logo em sequência, vem os tropeiros alargando essas estradas e fazendo com que elas se tornassem estradas que são usadas até hoje. E o tropeiro ainda tinha uma outra função, que era levar as histórias, né? Então, as histórias... a informação de um lado sim, pro outro, porque né? o cara vinha lá do Cariri, por exemplo, para Campina Grande, por exemplo, e aí ele tinha várias paradas que eram as chamadas, chamava aguadas, chamava malhadas, chamava coito, chamava pousada mesmo, né? Pode ter qualquer um desses nomes que são paradas de tropeiro. Você pode ver que tem vários sítios com o nome de malhada, malhadinha, malhada velha, malhada grande, malhada nova. São todos lugares onde havia ali paradas de tropeiros, né? Então, eles, quando paravam nessa região, eles contavam ali, eles não tinham outros meios. O meio era conversar, contar a história lá daquela cidade, contar histórias das viagens. A gente passou por São João do Cariri agora, eu fiquei sabendo fulano que tá teve... assim, aí chegava, já conta. E as pessoas eles faziam essa conexão, né, entre as regiões, contando essas histórias, né? Essa era uma forma de histórias que fez com que a gente desenvolvesse uma cultura muito especial que você pode sentir lá em Gado Bravo, que é a cultura do acolhimento, né? De você ter prazer em receber as pessoas, porque existiam as malhadas oficiais, mas às vezes o cara simplesmente pedia dormida numa casa. E o cara vinha ali desconhecido, no meio do mundo. Eu posso armar uma redinha aqui no alpendre aqui para eu dormir, que eu vou para tal lugar e tal. A pessoa permitia, trazia para a mesa, jantava com a pessoa, com a família ali. Então,
isso fez com que a gente desenvolvesse essa cultura do acolhimento, de chamar para dentro, de ter prazer de botar uma comida, de receber, de escutar e de contar Também, né? histórias, né? Tá presente na nossa cultura até hoje. E você pode ver que quanto mais tropeiriça é a região, mais isso é intenso. Como, por exemplo, no Cariri, no Siridó do Rio Grande do Norte. Quanto mais a região teve fluxo de tropeiro, mais as pessoas são acolhedoras, amigáveis, gostam de receber, gostam de conversar, né? E O matuto é um matuto tropeiro. Já andasse por esse Nordeste já todinho, pelos 9 estados, tu já conhece. só a de história passar, tem, né? só de passar, né? Mas assim, de conhecer, tem lugares que eu não sei nem se na minha vida todinha eu vou conseguir andar por isso tudo, porque é coisa demais, assim, é coisa de você ficar... Eu recebo muita informação de vários estados, Aham. né? Mas aí tem uns que eu não consigo ir, como, por exemplo, Piauí, Maranhão, o Sertão da Bahia. Tem muita gente, muito seguidor do Sertão da Bahia, sabe? E eles ficam com vontade que eu vá lá. Aí entra a questão logística, né? Esse mês de novembro, por exemplo, eu já visitei uns 6 lugares, assim, uns 6 compromissos eu tive, né? Então, aí... E que já tinha ido ou que foram... Alguns eu já tinha ido, porque tem os compromissos profissionais hoje, que são com contratos, né? E tem aqueles que eu vou para pesquisar mesmo, para encontrar novas histórias. Mas eu tenho muita vontade de fazer esse movimento, por exemplo, para o Sertão da Bahia, para o Maranhão, para o Piauí, mas é bem difícil por questão logística, porque aí você tem que tirar no mínimo uma semana para fazer um negócio desse. E eu tenho os compromissos aqui também. Tem A vida, produção né? de conteúdo é diária, então você não pode que o público já fique esperando, né? A gente já ia perguntar, né, como foi que o Matuto chegou às redes sociais ou as redes sociais chegou ao Como é que Matuto. nasceu o Matuto, né? Mas antes de você responder isso aí, eu queria saber se você é formado em História ou tem alguma... Comunicação. Comunicação? Eu sou jornalista. A minha formação é em jornalismo. E eu comecei profissionalmente trabalhando com... Terminou os estudos aqui. Veio pra cá, terminou os estudos Eu aqui. vim para isso. Uhum. Mãe queria que eu fosse o padre, o médico, o advogado, que era o que ela sabia, que era os homens sabidos. Aí eu disse, não, padre não dá pra mim não, porque eu quero casar. Aí fiquei naquela de medicina ou direito, só que quando eu comecei a estudar, e esse gosto por escrever estava cada vez mais presente, né? Então, eu me lembro quando E já contava histórias também, né? e eu tinha A ali... comunicação já estava... Eu tinha ali uns 13 anos, mais ou menos. Então, eu tinha uns amigos, eu tinha a amizade com pessoas mais velhas. Geralmente, eu tinha uns amigos mais velhos, justamente para perguntar coisas e o povo saber dizer, né? Então, e o pessoal também gostava de ouvir as perguntas que eu fazia. Eles se sentiam instigados, né? Rapaz, esse menino que veio do sítio é danado, ele pergunta as coisas. Aí o pessoal se sentia bem em responder as minhas dúvidas, né? E eu tomo pergunta. Aí eu arrumava amizade com gente mais velha, assim, guri, moleque ali de 13 anos, 14 anos, e os meus amigos tinham 25, 26, 30 anos. Aí teve um dia que eu perguntei para o meu amigo Nilson, lá no Jardim Paulistano, que é um professor, aí eu disse, Nilson, a pessoa para trabalhar nessa coisa de escrever para jornal, qual é o curso que faz? Aí ele disse, rapaz, isso aí é o curso de jornalismo. Você fazendo jornalismo, aí você fica habilitado para escrever para jornal, para trabalhar no rádio, trabalhar na televisão. Aí eu disse, rapaz, então é isso aí que eu vou fazer. Aí é um dos poucos casos que eu conheço de com 13 anos eu estava absolutamente decidido que o curso que eu ia fazer era o de jornalismo. E fiz, né? Aí fiz o vestibular no tempo, né? Era vestibular, não era Enem. Aí eu fiz o vestibular, passei contrariando as expectativas de
Vários dos meus Eu já ia professores. perguntar, e como é que foi contar pra sua mãe que não ia fazer nem direito nem medicina? É porque, assim, a minha família, Foi ela tranquilo? sempre se preocupou de que eu tivesse bem. Eles nunca respeitaram todas as minhas decisões. E a única preocupação deles era que eu não me metesse com quem não presta, não tomasse rumo errado na vida e tivesse bem. Até hoje é desse jeito. Hoje, a minha mãe e o meu pai morreram, as minhas irmãs é quem fazem essa vez, porque eu sou o mais novo, né? Então, mas continua sendo do mesmo jeito. Elas querem que eu esteja bem e não se preocupam muito com... Ela tinha a preferência dela, mas o que se você quisesse fazer que gostasse, é o que importava. desde que tivesse estudando e procurando uma coisa que melhorasse a minha vida, para ela estava bom, né? Então eu decidi fazer jornalismo, concluí o curso, mas só que eu comecei a perceber que o mercado de jornalismo, para o trabalho de jornalista, era muito restrito, né? E estava muito na mão de grupos políticos, essa parte aqui vai para esse grupo, esse daqui vai para esse, você tem que escrever ou para um lado ou para o outro, né? Depois eu vim descobrir que isso não era só na Paraíba, não, era nacional e até mundialmente. Tinha que escolher um lado, né? Escolher um lado. Aí eu disse, rapaz, para ser desse jeito eu não quero ser jornalista, não. Eu vou usar a comunicação para trabalhar mais na área de empresarial mesmo, né? Escrever para as empresas, porque pelo menos eu já estou fazendo propaganda mesmo. E então desde que eu me formei, eu comecei trabalhando já nessa área mais ligada à publicidade e foi aí que eu desenvolvi a minha carreira, né? Aí as redes Foi aí que sociais. nasceu, nesse momento que nasceu o Matuto Adaptado? Não, o Matuto Adaptado nasceu muito mais na frente. Eu primeiro, as minhas primeiras atividades foram cuidando da comunicação da igreja. Eu tinha me tornado protestante, tinha deixado de ser católico, tinha me tornado protestante, e eu fazia parte de uma instituição chamada Verbo da Vida, que hoje é um gigante aí entre as igrejas, mas no tempo não era uma instituição pequena ainda, e eu fazia parte de lá, e quando eu me formei, eu fui convidado para fazer um jornalzinho aqui, um negócio ali, e nessa eu fui avançando, terminei que eu fundei junto com um pastor, que hoje é pastor, né? O departamento de comunicação de lá. Inclusive, esse departamento de comunicação de lá, hoje também é um negócio assim que dá inveja a muitas televisões. Eu comecei esse departamento lá. A gente começou fazendo site, começou fazendo intranet, que tinha no tempo. E esses foram meus primeiros passos. Depois eu saí, eu estava incomodado com essa questão de ser uma coisa que estava muito restrita ao universo da igreja, e eu queria avançar mais dentro do mercado, né, ser conhecido no mercado em geral de comunicação, e saí de lá e fui procurar agência de propaganda, né? Acabei entrando numa agência de propaganda, e aí eu comecei a desenvolver carreira como redator e escritor de roteiros. E aí me dei bem nessa atividade, ganhei prêmios, esse prêmio Criatividade que tem, o Chapéu de Ouro, que era da outra televisão. Aí e isso foi abrindo espaço até eu chegar a ser diretor de criação da agência. E aí avancei bastante nesse segmento. Depois fui convidado para assumir gerência de marketing e comunicação aqui do Sistema Indústria da Paraíba. Eu assumi essa atividade por um período. Mas eu estava muito inconformado porque eu queria arranjar alguma coisa que me desse mais sentido, assim, de... Sentia que faltava alguma coisa ainda. Eu sentia que faltava alguma coisa, eu estava muito incomodado não só com o meu mundo, mas com o mundo que eu estava vendo ao redor, de muita dissolução de valores que eu considerava e considero importantes, né? E eu queria fazer alguma coisa que tivesse uma relevância, que ajudasse as pessoas a mudar a sua mentalidade, né? E especialmente em relação
a sua própria história de vida, a história de vida do nosso povo, que é A tão nossa cultura, valioso. nossos costumes, né? As São coisas tradições tão da valiosas gente, e eu via tudo aquilo se perdendo, sabe? Desaparecendo, mas eu não sabia o que fazer com isso, né? Até que eu comecei eu disse, eu vou escrever um livro sobre criatividade. E comecei a pesquisar sobre criatividade. Foi nessa de pesquisar sobre criatividade que eu me deparei com a cultura popular como sendo um dos elementos de maior influência sobre a questão da criatividade. Ou seja, eu comecei a notar que pessoas de grande cultura, muito envolvidas com a cultura, elas tendiam a ter um nível de criatividade muito maior. E isso me causou uma impressão muito grande por dentro. E eu me animei para pesquisar a respeito de cultura popular, de história. E logo nos primeiros passos que eu fui dando, eu fui ficando cada vez mais feliz. Encantado, né? Porque eu estava vendo que eu Sentiu estava que me era- reencontrando com verdades que eu acreditava, que eu cresci dentro daquilo na minha infância lá, mas que eu, por ter entrado nessa coisa do urbano, dos sonhos de metrópole, né? De esse tipo de pensamento da modernidade e pós-modernidade, eu acabei perdendo aquelas coisas, né? E quando eu comecei a entender que a cultura popular tinha uma força, um poder muito grande, e era mais importante, que a nossa história era mais rica e mais viva do que eu imaginava, eu fiquei doido, meu amigo. Eu fiquei... Acender um fogo. acendeu uma grande vontade. A gente começou a viajar para as cidadezinhas assim, espontaneamente, sem rumo. Para onde a gente vai? Vamos saindo aqui. E escolhi uma estrada, saía, ia visitar uma cidade, fazia foto das casas, do patrimônio histórico. Isso aleatoriamente. E o povo começou a gostar. Aí teve um dia que eu estava dirigindo, para chegar no nome. Teve um dia que eu estava dirigindo e pensando, rapaz, quando eu morava no sítio, o povo dizia, esse menino tem os pantinhos do povo da cidade. E aí depois eu vim... depois eu vim morar em Campina, o povo dizia, rapaz, conta as histórias lá lá de Gado Bravo, as histórias do sítio, uma poesia, ficava pedindo para eu contar, declamar versos. E quando eu declamava, juntava gente para ouvir, dar risada, aquela coisa toda. E aí eu ficava naquela coisa, né? Eu disse, mas, rapaz, aqui o povo diz que eu sou de lá, e lá o povo diz que eu sou daqui, o que é que eu sou? Aí começou a me vir um versinho na mente, eu dirigindo e veio assim, sou caboclo do sertão, na cidade radicado. Até tentei ser urbano, mas nisso fui fracassado. Não sei por que foi assim, mas hei de ser até o fim um matuto adaptado. Então, esse versinho, ele me veio espontaneamente. E aí eu peguei, gravei no celular e depois escrevi e publiquei. As pessoas adoraram, assim, teve um... Rapaz, gostei demais desse negócio de matuto adaptado, muito legal. Aí eu fui e mudei o nome do perfil do Instagram para Matuto Adaptado, botei o meu nome em segundo plano, e aí o povo gostou mais, começou a chegar gente devagarzinho, né? Mas não tinha um objetivo claro. É porque já dá uma curiosidade, né? O povo começou a gostar. Olha, eu tenho muito orgulho de dizer uma coisa. Nesse tempo, praticamente ninguém usava a palavra matuto na internet. As pessoas tinham vergonha da expressão. Eu tenho orgulho de dizer que eu elevei o matuto a um novo patamar. É verdade. Não, porque hoje tem muita gente usando. Que usa o nome matuto como se fosse... Oxe, Pio Matuto. Ó, o matuto. Oxe, isso é coisa de matuto. Alguma ação, alguma atitude que a pessoa Mas faz, comercialmente, né? Inclusive, tem muita gente usando. Estão usando até o nome mesmo. Às vezes, quando chega uma foto de algum, olha, estão usando teu nome aqui em tal coisa e tal. Mas eu fico contente demais de saber, porque de alguma forma, quando a pessoa usa a palavra, a expressão, ela precisa voltar um pouco para essas raízes de compreensão do que significa ser um matuto. E de alguma forma a gente tem uma expansão desse conhecimento. Eu não tenho expectativa de fazer grandes transformações, mas eu vejo meu trabalho como aquele do sabiá lá que vê a floresta pegando fogo e começa a ir
pegar uma aguinha no rio, no bico e jogar no incêndio. Mas você, Sabiá, você tá ficando maluco, você não tá vendo que você não vai apagar esse incêndio nunca. E aí ele diz, mas eu tô fazendo a minha parte. né? Na minha parte. Então, eu me sinto como esse Sabiá aí, né? O Sabiá no sertão, quando canta, me comove. Passa 6 meses cantando e sem cantar passa 9, porque tem a obrigação de só cantar quando chove. Isso é de lirinha esse verso. Arrochado. É de lirinha esse verso. Aí eu Matuto. entro, tu pega uma coisa, eu entro em outra, é um bolo da bexiga, mas tu vai Não, puxando não. aí. É Vai- bom que dentro do que você está falando, tem algumas É. coisas que você já respondeu, que a gente ia perguntar, você já respondeu, mas aí a gente também já gera uma outra curiosidade, né? A gente tava falando dos tropeiros, essas coisas todas, de lá para cá. Ultimamente eu vi você fazendo, acho que até na estrada que eu falei, de Catolé de Boa Vista, né? Que tem uma cruz, e você falando da pessoa que morreu lá, Cangaceiro contando. morreu ali. Isso. Contando. De onde também surgiu Meia essa aqui pra ideia? fazer Pode- desfeita. A rocha. Arrocha. Uhum. Porque é feio botar com meia, você não comer. É verdade. É. Vamos fazer Rejeitar. Não faça desfeita, rejeitar. não, não faça Ixi, desfeita, não. Maria. Rapaz, eu fui Dá um a tempo barriga desse, eu fui inchada um se tempo der desse desfeita. pra Aparecida, perto de Souza, pra casa da mãe de um padrinho de casamento meu. Cheguei lá, aí lá também, o povo Arrocha cuscuz, comida. toma coisa, e você já bota Se um não prato comer, e fica chateado. Por que viu? esses podcasts não botam cana? Será que pensa que a gente que não, fala... não toma uma lapadinha, né? Isso A é bom sugestão, com né? cana. Se você botar uma A cana aqui, caninha. eu falo 5 horas. O cara Eu- conversa até não querer Até mais, né? disfarça no copo. Tomando É, cana, cabe transparente. encher até uma laje. Homem. Quanto mais falar em podcast. É mesmo. É engraçado que eu vou Todo chamar os pedreiro- amigos pra encher uma laxa. Aí, ei, tem uma caninha lá. Não, se não tiver a cana, Menino, os essa caras não semana vai, eu não. fiz um vídeo sobre uma cachaça. Eu não sabia que o povo gostava de cachaça, mas foi um moído tão grande. Esse vídeo já tá chegando perto de 100 mil visualizações. Que é a cachaça que ela é bem forte, né? O Fulhar no Engenho é a cachaça mais forte do Brasil. Se não for, mas tem 2 ou 3 junto com ela ali. Já tem 50% de álcool, né? Aqui mesmo, na parede? É lá em Bananeiras. ela. Bananeiras. Aí, o pessoal adorou esse vídeo dessa cachaça, Essa né? cachaça. Cachaça é cultura, rapaz. É. Negócio de beber demais se lasca, é o que eu digo, cara. Não, Não tudo entra, demais é não. veneno, Tudo né? demais é tudo- veneno. É, tudo demais é veneno. Mas é bom. Matuto, qual é essa questão de... A gente vê aí Você ia perguntando do negócio dos da- tropeiros, da igreja não, Da o pessoal cruz. tem essa tradição, creio eu que seja mais aqui no Nordeste, né? Nunca vi mundo afora, não. Eu já andei um bocadinho por fora, nunca prestei atenção nisso, na verdade. Vou até, de uma outra vez que eu viajar, eu pegar a estrada assim, olhar, ver se tem as cruzes nas beiras da estrada. Aqui no Nordeste é bem mais cultural, né? Deixar ali, ter a cruz, tem aquela... Tipo uma capelinha, um oratóriozinho que o pessoal vai e coloca às vezes a foto, né, da pessoa ali de onde aconteceu o acidente. Aí eu vi tu recentemente postou um vídeo lá falando, né? E eu até achei, eu disse, caramba, eu ia morrer e não sabia. E eu já passei por lá, já vi e nunca tive A cruz de a gavião. Tem? curiosidade. Isso. Esse caso esse caso das cruzes, Uhum. a cruz ela tem um objetivo de memória, obviamente, né? Uhum. E a crença as capelinhas, e sempre existe aquela crença de que para que a alma da pessoa descansasse, né, em paz, então ali você constrói aquela capelinha ser um lugar de oração, um lugar de paz, né? E a alma da pessoa pode descansar em paz. Tem alguns casos específicos, e esse da cruz que você citou é um deles, em que É na estrada mesmo, né? de Catolé, Boa Vista, entre né? Campina e Boa Vista. né? Então, alguns casos de morte com crueldade, com requintes de crueldade, as pessoas tendiam a fazer, criar ali naquele lugar uma capela ou um cruzeiro, porque para que aquela pessoa que foi martirizada, né, que martirizada não é a expressão correta, que foi torturada, né, ela não ficasse ali penando, a alma dela não ficasse ali penando, né, e aquela memória pesada não deixasse o lugar assombrado. Então, o que é que as pessoas faziam? Fazia ali uma cruz, um cruzeiro ou uma capela, e para ali ser um lugar de oração
e tornar, evitar que essa região ficasse ali assombrada com Pesado, né? pesada com Isso. com aquela memória negativa daquele acontecimento. Foi o caso da Cruz do Gavião, que era um cangaceiro que ele tinha práticas criminosas ali pelo Cariri e o bando estava vindo, esse bando começou como um bando revolucionário por questões políticas, não era exatamente um bando de cangaço. Depois eles se tornaram cangaceiros e em uma dessas práticas delituosas aí, esse cangaceiro foi preso em São João do Cariri e ele estava sendo transportado para Campina. Quando chegou nesse meio do caminho ali entre São João do Cariri e Campinas, os soldados que estavam transportando ele resolveram matá-lo, né? E aí mataram com requintes de crueldade, enforcaram com arame farpado, né? E as pessoas encontraram esse corpo depois e ali ergueram esse cruzeiro. Tem pessoas que confundem, dizem, mas o cara era um criminoso e as pessoas estão querendo fazer ele de santo. Não é isso. Não é que as pessoas estão orando para o cangaceiro. As pessoas estão reconhecendo que ali houve uma coisa, uma maldade que não era para atingir um ser humano, a tortura, a crueldade, né? E aí elas estão erguendo um monumento cristão para relembrar de que somos cristãos, né? Em maioria, que somos cristãos e que esse tipo de prática não convém, né? Isso. E que é importante fazer isso para que a alma do indivíduo também não fique ali penando, né? E assombrando a região, clamando por justiça. Né? Então, esse é o caso da Cruz do Gavião. Tem outros casos de capelas também, de casos semelhantes, né? Tu fizeste também no cemitério também, não foi? Do Monte Santo. Foi isso? Foi no Eu tive recentemente no cemitério do Monte Santo, visitando ali. O cemitério do Monte Santo é um tesouro histórico de Campina Grande. Ali tá enterrado... Eu acho que é o primeiro cemitério de Campina. Não, já teve um cemitério antes dele nas Buninas. Sim. Só que as Buninas depois se tornou um centro comercial forte. E esse cemitério das Buninas foi desativado. Mas tem gente que ainda até conta história dizendo que algumas assombrações. Que vê Aima. Que vê bicho. Deve ter muito ali. Tem umas vivas, inclusive. Tem um bocado mesmo. Aí, depois foi pro Monte Santo, né? O Monte Santo é um cemitério bastante antigo, também tem mais de 100 anos, né? Acho que o Monte Santo deve ter uns 130, 150 anos, por aí, assim. E o bairro ali todo vai se desenvolvendo, curiosamente, né? A partir de um cemitério, né? E também pelo fato de ali também passar aquela rua principal do Monte Santo, ela é uma estrada de tropeiro também. Toda vez que você vê uma rua que ela tem muita curva, né? Coisas desse tipo assim, ela geralmente são estradas, antigas estradas. E a cidade foi crescendo e ocupando as margens dessa estrada. Mas essas assim, você pode perceber. Essa do Monte Santo, aquela que passa na frente da UFPB, né? Da UFCG, e sobe ali pelo Monte Santo, aquilo é uma estrada de tropeiros, a entrada do sertão. Uma outra entrada, aí mais do sertão do Rio Grande do Norte, é a da Palmeira, 15 de novembro, né? Que passa na frente da TV Paraíba, você pode ver que ela é toda cheia de curva também, né? E desce para cá. Então, é também uma estrada de tropeiro aquilo ali. E aí, o Monte Santo, tu vê que eu começo um negócio e entro no outro, e é igual as estradas, viu? Mas assim, o Monte Santo, ele tem uma importância histórica muito grande para Campina Grande. Lá no Monte Santo está enterrado Cristiano Laurides, que é um dinamarquês, comerciante dinamarquês, que foi o primeiro prefeito de Campina Grande, e é uma figura muito importante para Campina Grande. Tá lá, eu não sei se eu cheguei a mostrar esse túmulo dele, mas eu encontrei o túmulo dele lá. Artistas como Genival Lacerda, que eu mostrei, Marinês, aí o cangaceiro Antônio Silvino. Antônio Silvino tem uma história muito curiosa também dentro do cangaço. É uma figura mais interessante que Lampião, Antônio Silvino.
Agora, assim, Lampião teve mais amplitude de mídia, né? E era menos acomodado que Antônio Silvino. Antônio Silvino, ao que parece, era um sujeito mais acomodado em termos territoriais. Ele não andou tanto, Lampião andou muito, né? Mas assim, Antônio Silvino era figuraça também, viu? Inclusive, dava uma série, assim, a história dele, né? Quando o trem foi chegar em Campina, ele cobrou um resgate, né? Disse que ele tinha muito ele agia muito assim, de pedir para mandar o dinheiro para ele, para evitar a violência, né? Se o cara se negasse, é que ele partia para a violência. Mas ele fazia muito esse negócio de extorquir, né? Uhum. E quando o trem ia chegar em Campina, ele sabendo que o trem ia ter uma importância muito grande para Campina, que ia desenvolver, né? Trazer um desenvolvimento muito grande e provavelmente ia ser ruim para ele, isso aí, porque ele ia ficar tão grande que ele ia perder as suas possibilidades de negócio ali, né? Aí ele disse que se o trem não pagassem para ele um determinado valor que ele cobrou lá bem alto, né? Ele ia explodir a linha, né? Quebrar a linha do trem, e o trem não chegava em Campina. E aí ficou nesse negócio. Até o dia de chegar o trem, foi um dia de alto nível de tensão, né? Porque acreditavam que ele ia fazer mesmo aquilo ali. Mas aí ele não fez e disse que ele até estava no Alto Branco no dia que o trem chegou, escutando os fogos, né? E ele até fez piadas dizendo assim, não, deixa eles trabalhar e ganhar o dinheiro que depois eu vou lá pegar o meu e tal. Mas Antônio Silvino tá lá. Depois ele, no final da vida dele, ele se converteu ao protestantismo e morreu lá mesmo perto do Monte Santo, de uma forma bem pacata, escondido, tá lá no Monte Santo. Aí tem Ronaldo Cunha Lima, tem Bilil, Major Bilil, o Major Veneziano, Vital do Rego, muitas figuras importantes da política, artistas e pessoas importantes em geral estão ali no Monte Santo. Aí eu fui lá, fiz um vídeo, foi o pessoal, no dia de finado, né? O pessoal gostou. Uhum. Essa é a coisa legal dessas ferramentas, né? Você consegue transmitir uma mensagem, uma informação nova para o público de uma maneira muito dinâmica, assim, misturado com entretenimento. E é uma história que é contada para todo mundo, né? Contada para o mundo inteiro, qualquer pessoa que tiver interesse. Essa é uma ferramenta, uma possibilidade muito boa de desenvolvimento para o Nordeste que a gente está tendo hoje. Que é essa questão do conteúdo de rede social ter se tornado uma verdadeira moeda. Isso vale dinheiro, né? Conteúdo uma moeda digital. Vale dinheiro, né? Então, e para nós aqui, a gente tem a matéria-prima para a produção de conteúdo como poucos lugares têm, né? Que é a nossa cultura e a nossa história, né? A nossa história e a nossa cultura, elas já são fabulosas. Elas já são fantásticas. As histórias que existem para se contar, elas já são enredos de filmes prontos. Então, por isso que quando a gente conta, as pessoas ficam tão impressionadas, porque são verdadeiros enredos já prontos, né? Coisas inimagináveis aconteceram que nem o roteirista mais criativo de Hollywood ia conseguir imaginar, e aconteceu de maneira real aqui no Nordeste, né? A gente fez um bate-papo perguntando a Duda Moreira, né, sobre essa questão na televisão, nessas Netflix, esses aplicativos de filme, né, tudo, a questão e até de valorização dos atores, né, nordestinos, paraibanos, vem numa crescente muito grande, as novelas vêm mostrando muito essa parte do Nordeste. Aí ela até falou pra gente que o Nordeste já tem história pronta, já tá ali o prato feito e rico, né? Todo mundo quer estar absorvendo. O nosso grande problema no Nordeste é desconhecimento da nossa própria identidade cultural, que vem por um triste nível de educação que a gente tem. A gente tem
a nossa educação tem se tornado um nível cada vez mais baixo. E a gente, no Nordeste, tem mais alguns problemas agregados. É que a gente começou a ter vergonha da nossa história. A gente começou a tentar esconder a nossa história como se ela fosse uma história pecaminosa, indigna de ser ostentada, vamos dizer assim. E isso nos causa muito problema, porque houve uma ruptura de transferência das informações em determinado momento, né? Nessa transição de um Nordeste mais rural, quando tudo se transmitia pelos tropeiros, pelas conversas nas calçadas, né? Desse momento, quando esse momento passou, que a gente começou a entrar num período da televisão, do rádio, né? E mais recentemente da internet, a gente teve uma ruptura de transferir de uma geração para outra o que é, de fato, o Nordeste. A gente desconhece quase que totalmente a nossa própria história, né? E aí, isso para um povo, porque o Nordeste é um povo dentro, é uma nação dentro de outra nação, né? Então, e eu não digo isso para querer levantar a autoestima de ninguém, é só um fato constatado por simples estudo, análise. Até geograficamente. Simples análise. As particularidades do nosso povo, são singularidades que fazem da gente um povo único dentro do Brasil. Eu não estou falando de que de independência do Nordeste, não é isso, não. O Nordeste, eu digo assim, é o Brasil profundo. Quando você conhece o Nordeste, é mais fácil você fazer uma leitura do Brasil. Agora, se o cara conhecer o Brasil todo e não conhecer o Nordeste bem, ele não sabe nada de Brasil. Ele é totalmente ignorante sobre o Brasil. Todo brasileiro precisa conhecer sobre o Nordeste. Mas a prioridade é que o nordestino conheça a sua própria história. Conheça primeiro, bem né? a sua Conheça própria primeiro essa história. Saiba identificar como o nosso povo se formou, de onde vêm os nossos costumes, porque a gente age de determinadas formas, se posiciona de determinadas formas, né? Conhecer bem as nossas histórias de sofrimento e as nossas vitórias, né? Saber medir o que foram grandes conquistas nossas e o que são grandes fracassos nossos históricos. Nós temos conquistas incríveis, como por exemplo isso aqui, ó. Qual é o lugar do mundo? São poucos lugares do mundo que conseguiram ter uma literatura própria da região, né? O Nordeste tem a sua própria literatura criada aqui, com base na história do nosso povo, com base no conhecimento do nosso povo, com base na trajetória do nosso povo no tempo, né? O cordel foi criado por Leandro Gomes de Barros por duas motivações. Uma de botar comer no bucho, em primeiro lugar, né? Por isso que eu digo que se não gerar dinheiro, não adianta falar em preservação de história, de patrimônio histórico, de nada. Tem que gerar dinheiro, senão vai ficar só na conversa. Agora, se a gente conseguir gerar recursos através da preservação, através de contar a nossa história, aí sim a gente vai conseguir ir para frente com isso. E Leandro Gomes de Barros, o objetivo dele, em primeiro lugar, era comercial. Ele queria faturar com isso. Como foi que ele começou a faturar? Ele pegou a experiência que já vinha de toda uma estrutura de uma família poética que havia ali na região da Serra do Teixeira, né? E ele começou a transformar isso em um produto, que era ir nas feiras, ir em uma região, ouvir as histórias, transformar em versos e vender na própria feira. Isso ele já tinha os personagens, já tinha tudo que a gente já vem falando. falando. É o que eu estou dizendo hoje. É o que eu faço, por exemplo. O que eu faço, por exemplo, na cultura digital. Em uma outra linguagem, né? Só que é na digital. Na cultura digital. Então, ele ia e isso começou a ganhar uma dimensão tão grande. É por isso que eu digo que a gente precisa contar primeiro para nós mesmos a história, né? Ele começou a fazer para o nosso próprio povo, né? Então, as pessoas começaram a consumir essas histórias porque não havia jornal, não havia a mídia não chegava
nessas feiras, nesses lugares. Então, o folhetim chegava em tudo quanto é canto. Ele levava histórias de cangaceiros, histórias de infortúnios, de vaqueiros, né? E ainda por cima levava a literatura, levava a poesia para o povo. E as pessoas começaram a amar aquilo. E, curiosamente, muitas pessoas não sabiam sequer ler. Elas compravam o cordel sem saber ler. Então, o que é que o cordelista fazia? Ele declamava ou cantava. Declamava de forma cantada o cordel. Por quê? Porque muitos daqueles compradores não sabiam ler. Ele não sabia ler, mas ele sabia que isso tinha uma importância. Então, ele queria levar para casa. Comprava, pagava e queria levar para casa. Mas, para ter acesso ao conteúdo, o cordelista, o vendedor do cordel lá, cantava para ele, pegava aqui e botava: o cordel é patrimônio do nosso país inteiro, é poesia que ecoa no verso forte e certeiro, vou lhe apresentar as bases que há no cordel brasileiro. Coisa mais ou menos nessa linha aqui, né? E cantava, e as pessoas ouviam, e isso se espalhou. Ele formou uma grande rede de distribuidores desses cordéis, de forma que se acredita que ele vendeu milhões de exemplares através dessa iniciativa. Ou seja, ele bebeu da fonte da cultura, transformou em um produto comercial e conseguiu criar uma literatura única, singular, pesquisada por grandes universidades do mundo e que é uma conquista nossa, né? A poesia popular é uma conquista nossa. A poesia de Viola, por exemplo, ela nasce também no mesmo solo sagrado da poesia, que é aquela região da Serra de Teixeira, onde havia alguns cantadores usando viola, havia outros que cantavam com pandeiro. E esse formato das cantorias que a gente vê hoje, com dois cantadores, um se desafiando um ao outro, os fortes indícios apontam que ela nasce ali, naquela região, quando o cantador Romão da Mãe d'Água, que Mãe d'Água é lá na Serra Teixeira, e nasce da Catingueira, que também é ali nos arredores. Catingueira é ali perto da serra. E eles se encontram em Patos e fazem um desafio que durou horas e horas, se desafiando, um dizendo um verso, outro dizendo hora, e isso durou mais de dia inteiro, eles cantando emendado. Tum, 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 tum. E o curioso é que Inácio da Catingueira era um escravo, né? Então, mas isso mostra como a nossa sociedade é única e singular, né? Você vê que um escravo tinha essa liberdade, vamos dizer, de ir, ele participar de um evento cultural, né? E de entretenimento, e cantar para as pessoas, e era aceito, ouvido, admirado e respeitado dentro dos limites de que, claro, se tratando de uma pessoa escravizada. Então, Inácio da Catingueira, essa figura única, depois desse duelo, foi que acredita-se que nasceu essa ideia de botar dois cantadores se desafiando mutuamente, né? E aí essa poesia toda vai se espalhando por todo o Nordeste e formata isso que a gente chama de poesia popular nordestina, que vai influenciar a música e vai influenciar tudo, né? Então, é uma conquista nossa também, a poesia. Nós criamos isso, nós como povo, né? Nós criamos isso, nós inventamos isso, não existia. A gente fez isso nascer, fez isso brotar, e isso traz grandes resultados, não só econômicos, né? Mas para que a gente se encontre e se identifique enquanto povo. Então, essa é uma conquista nossa. A gente tem fracassos históricos também, problemas tristes até de relatar, né? Que a gente precisa conhecer também a verdade disso aí, mas, para resumir, o importante é a gente saber a verdade sobre toda essa nossa história. Aí sim a gente vai compreender o que é ser nordestino, e compreendendo o que é ser nordestino, a gente vai ter os pés muito mais firmes, muito mais segurança para
criar coisas novas, né? Criar o que a gente espera que seja a nossa vida, como Leandro Gomes de Barro fez, né? Foi lá, botou o pé na estrada e fez o que ele queria que fosse a vida dele. Então, essa cultura, ela tem uma força tão grande que você vê que toda vez que alguém ousa e usa a cultura e a nossa história como base para fazer qualquer coisa que seja, o sucesso é garantido. A gente tem como exemplo o São João. A gente tem como exemplo São João. Depois que as coisas estão feitas e estão acontecendo, a gente começa a achar normal Mas o São João de Campina, por exemplo, poderia ser um grande fracasso. Não poderia, não? Poderia ter começado lá no final dos anos 80, ficado por ali mesmo, morrido como uma festinha. Mas quando eu cheguei aqui em Campina, no começo dos anos 90, eu peguei o São João raiz, né? Rapaz, as pessoas estavam afluindo para o Parque do Povo, montando barracas. E as pessoas colocavam nomes nas ruas. Rua não sei o quê, rua chique-chique, rua não sei... Botavam nome nas barracas, nomes bem sugestivos nas barracas. Hoje tem poucas pessoas ocupando, né? Mas nesse tempo era uma proliferação enorme de barracas, que ainda não estava tudo organizado, né? Regulamentado, assim. Então, era uma profusão de barracas ali e as pessoas querendo participar daquilo, não só como festa, como comercialmente, mas porque isso ganhou uma força tão grande, uma dimensão tão grande. É só um espaço. Um espaço e uma ideia. O São João de Campina começou como um grande espaço pavimentado e uma ideia de fazer uma festa. E se tornou uma das festas populares mais importantes do Brasil. Mas por quê? Porque tinha base cultural. É por isso que eu digo, a gente não pode pegar o São João e transformá-lo em um Vila Mix de Barretos, esse povo de rodeio. O São João não é uma festa normal, não é simplesmente um cantor e não sei o quê. O São João é uma festa que carrega uma história e uma cultura muito profunda. Não pode tirar a bandeirola do São João, não pode tirar a fogueira do São João, não pode tirar os símbolos, porque se você tirar símbolos, você esteriliza a festa, né? A festa, ela pode ter... O grande problema não é nem se vem um sertanejo, se vem... Um axé, um DJ. Um DJ, um não sei quem. O grande problema não é esse. O problema é que a história básica do São João não se perca. E os elementos e os símbolos, e o forró é um desses grandes símbolos, né? Então, você não pode fazer uma substituição. Você pode até agregar uma coisa ou outra, mas não pode substituir jamais. Senão esteriliza a festa. E aí você não está destruindo só uma festa. Você está destruindo uma parte da história de um povo. Isso. Aí é um problema... que vale a pena refletir sobre ele. Mas toda vez que você tem alguma iniciativa que tem base na nossa história, na nossa cultura, ela funciona maravilhosamente. Vocês veem esse restaurante Mangai, em João Pessoa, com esse nome e com a proposta que eles nasceram, se tornou um sucesso absoluto. Qual é o bar e restaurante que tem maior sucesso em Campina Grande? Bar do Cuscuz. Né? E olha que só é o nome mesmo, não é nem... Não tem cuscuz lá, não. Não tem nem tanta... Eu nem sei, mas acho que tem cuscuz. Não sei, é porque uma vez que eu fui, rapaz, eu queria comer um cuscuz. Não, rapaz, cuscuz não tem não. O cuscuz é bem diferente. Né? Mas assim... não tem nem tanto apelo regional quanto o Mangai, por exemplo, mas o nome e a ideia, né, a coisa é tão forte que pega, né? Então, toda vez que se cria algo que tem um pé na nossa cultura, a coisa funciona e anda muito bem. Por quê? Porque a cultura é espetacular, é muito forte e a gente sente ela correndo na nossa veia, sabe? A energia é diferente. Tá no nosso DNA. Isso tá no nosso DNA. Quando eu conheci Luquete, esse menino que é ator... Que tava fazendo na novela, na novela da Globo, ele toca um pandeirinho, aí faz as aberturas e tal. Já me conheceu o José. Pronto, é que faz com ele, né? Isso. Aí Luquete é um menino bom, rapaz. Aí ele gosta muito da cultura nordestino, gosta de poesia, ama tudo.
mas ele não tem uma profundidade, não tem uma imersão de ir mesmo lá no Cariri, por exemplo. Eu tenho vontade de... que a gente nunca mais teve contato, mas... E aí ele tava fazendo novela agora. Mas uma hora eu ainda vou pegá-lo e vou levar ele lá no Cariri para ele participar de uma mesa de poetas e aboiadores, que eu tenho certeza que ele vai pirar a cabeça dele. Ele já gosta disso e sente a energia dessas coisas sem nunca ter vivenciado, né? Se ele for, não tem caminho de volta mais não, vai querer ir direto. Ele vai... Então, mas não é só ele, eu tô dizendo exemplo dele que é um artista, mas tem pessoas que foram criadas em apartamento, menino criado em apartamento. Com quick com a avó, né? Tomando iogurte, Tomando quick com a avó. Nunca comeu coalhada no prato. É. Né? E ele, quando escuta, vê esses vídeos, essa mensagem que eu transmito aí, o cara fica, rapaz, eu quero conhecer, eu quero ir, eu quero ver esse negócio. As pessoas sentem. Agora, pasme, não é só o povo daqui. Isso é gente de qualquer lugar, gente de São Paulo, gente do Rio Grande do Sul. Recentemente tive contato com umas pessoas do Rio Grande do Sul. Rapaz, isso é muito legal. As pessoas sentem que tem uma profundidade nisso, sabe? Eu já falei em outros podcasts e falar novamente. No início, nos 3 primeiros meses, eu fiz um trabalho pela prefeitura daqui de divulgação do São João para o povo do Sul. Porque a gente também tem muita ideia de que vem muito turista, mas vem muito turista daqui de perto. Entendeu? Até aqui da região Nordeste. O pessoal lá do Sul conhece, sabe da festa, sabe. Mas não tem a ideia, não tem a dimensão do que é a coisa, não. E a gente, quando foi para lá, a gente foi para divulgar essa parte do turismo e levando a parte cultural. E o pessoal saía apaixonado, bicho. Apaixonado, louco. Aí agora a gente entrou numa parte que é a geração de dinheiro, né? De renda a partir da cultura. Isso é uma parte muito importante. Um dos meios mais eficientes que a gente tem para isso é o turismo. O turismo é uma coisa sensacional porque tem vários motivos para a gente acreditar no turismo como sendo uma das melhores saídas para um tempo de desenvolvimento para o Nordeste. E de conhecimento, né? Sim. Do povo conhecer, vir pegar. A gente não tem atualmente um ciclo econômico, já faz tempo que a gente não tem um ciclo econômico forte no Nordeste. A gente já teve ciclo da pecuária, teve o ciclo do algodão, que gerou bastante riqueza. Mas, no momento, a gente vive a era do conhecimento proporcionado pela tecnologia digital. E, nesse sentido, a gente tem a chance de ter um novo ciclo de desenvolvimento para o Nordeste através, especialmente, do turismo no interior e da economia criativa no interior, associada às culturas tradicionais. Então, e nesse sentido, quem faz a ligação, a conexão entre essa ideia e a realização dela é a tecnologia da informação, através das redes sociais. Ou seja, para trazer o turista para o interior, o caminho passa por aqui, né? Para porque conectar, né? ele já está muito perto, ele já está no litoral. O litoral do Nordeste já é um sucesso de turismo, né? A gente tira... Isso era uma das coisas. Isso era uma das coisas que a gente falava. Porque, um exemplo, a gente foi para Rio, foi para São Paulo e foi para Belo Horizonte. Em São Paulo, de onde a gente estava, do hotel para onde foi o evento, a gente gastou 1h40. Quando foi na hora que a gente estava com 1h40, você sai de Campinas, você passou a noite ali aproveitando o São João. Quando for com 1h40, no outro dia tu já tá dando frecheiro dentro do mar. Tirando as mazelas com sal. Sem pedágio. Sem pedágio, sem trânsito, sem nada. Duplicada. Então, assim, esse caminho de interiorização do turismo e de outras atividades criativas, como eventos significativos, né? É um caminho que pode trazer um nível de desenvolvimento fantástico para o interior do Nordeste. Por quê? Porque o turismo, ele cria um tipo de movimentação econômica que distribui renda. Ganha dinheiro o cara que faz um grande investimento num resort, num hotel, num grande restaurante, num parque aquático, ou seja o que for. Ganha dinheiro esse cara, mas ganha a mulher que cria uma galinhazinha de capoeira,
né? Cria o cara que tá vendendo E milho. vende. Cria o cara que pega, planta um milho e vende pra mulher da galinha. Aí tem o cara que pega, transporta e leva. Tem a cozinheira, que só ela sabe fazer aquela cabidelazinha daquele jeito, que vai trabalhar perto da sua casa. O serviço não é um serviço tão duro, uma lida tão brutal, a ponto de espantar o jovem. O jovem pode trabalhar ali como guia, pode trabalhar num apoio num restaurante, num hotel, né? E isso é um ciclo maravilhoso, virtuoso para o interior, que vai fazer com que, por exemplo, o cara que tem uma fazenda, uma pequena fazenda, ele hoje tem um problema sério com mão de obra, com fiscalização, né, com todas essas questões. Se o cara tiver uma visitação, um nível de visitação, um turismo ali presente na sua propriedade, que pague pelo menos a mão de obra, ele vai ganhar, ele vai ficar livre para ele o dinheiro do leite, o dinheiro do queijo, né? Então, a junção das culturas tradicionais com essa nova possibilidade de geração de renda através do turismo e outras atividades da economia criativa, isso é uma coisa sensacional. É por isso que nessa era digital a gente precisa levar o conhecimento, e eu estou me propondo fazer um pouco disso, levar o conhecimento de como se comunicar através das redes sociais, do digital, especialmente para vender esse nosso interior para Bananeiras, areia, cabaceiras, um monte, tem vários, né? Se você for ver o que era Cabaceira e o que ela se tornou, Cabaceira era um lugar que historicamente ela estava numa rota de estradas, de tropeiros, né, passando do Cariri, só que depois que passou esse período, Cabaceira ficou isolada, ficou num ponto que você só ia para Cabaceira se fosse para lá mesmo, fazer alguma coisa lá, mas não era mais passagem de nada. E deixou Cabaceira isolado durante muito tempo. Com essa possibilidade de pessoas visitarem o lugar, visitar o Lajeado Pai Mateus, terem curiosidades pelo centro histórico, e aí foi uma sorte que, por ela ter ficado muito isolada, acabou preservando, por acaso, o centrinho histórico, que é lindo, né? E tá lá todo preservadinho. Então, com isso, Cabaceiro foi totalmente transformado. Hoje, Cabaceiro tem, eu acho que, perto de 1.000 leitos de hotel, hospedagem, né? de hospedagem, tem restaurantes, o comércio inteiro funcionando lá ativamente, né? Turista de segunda a segunda. Então, um caso de sucesso muito interessante, que foi criado do nada também. Foi criado tudo com base em ideias, né? Ideias que as pessoas vão levando para frente, vão acreditando. A festa lá do bode rei deles não comporta, a cidade não comporta. Minha mãe foi esse ano, minha mãe disse, rapaz, a festa é muito boa, mas eu já estou pensando em não ir, porque não tem condição, não, é gente demais. Muita gente, um sucesso. Se levantar o pé, tirar o pé do canto, pronto, vai ficar saci. Aí o que é que tem que fazer ali? Uma cidade como aquela ali, é ela servir de referência para você levar criar uma proposta para São João do Cariri, criar uma proposta para Serra Branca, criar uma proposta para Sumé, Monteiro, Prata, e espalhando pelo Cariri, porque cada uma tem a sua particularidade e não é tão longe, é muito pertinho. Eu até acho, é uma viagemzinha que é longa e você acha bem curtinha daqui para Monteiro. Eu acho que daqui para Monteiro é a mesma distância daqui para Patos, mas só que para Patos você acha muito mais longe. Para Monteiro você acha pertinho porque tem as cidades do Cariri no caminho, né? Você chega em outro, chega em aquilo tira a monotonia da viagem. Gosto muito do Cariri, né, Matuto? Eu descobri recentemente que os meus ancestrais são fundadores do Cariri. Aí foi que eu já tinha um negócio que eu senti uma atração. Né? Aí nesse negócio de pesquisar da minha família biológica, de onde foi que eles vieram, como foi, eu acabei descobrindo que eles estão na base de fundação aqui de Cabaceira mesmo, né? Que a família... Já estava na veia, já no sangue. De alguma forma... Eu acredito firmemente, embora não tenha como afirmar isso cientificamente, né? Mas algum cientista aí, alguém seja da área, pode explicar. Eu acho que essas coisas estão no DNA da gente, cara. De alguma forma, essas informações, elas ficam no nosso DNA, porque
eu sempre cheguei no Cariri e senti uma vibração muito diferente. Um apego maior, né? Uma coisa E diferente. aí eu descobri que os meus 3 avós foram pessoas que... A família Meira, né? Esteve lá na base entre as primeiras famílias que chegaram de Portugal para fundar ali Cabaceiras e, consequentemente, expandir para São João do Cariri e o Cariri acima, né? Que o Cariri começa daqui para lá, né? Vai expandindo para lá. Então, eu tenho um sentimento realmente muito especial pelo Cariri. Mas, voltando ao assunto do turismo, toda essa região, cada uma cidade dessa tem o seu potencial e isso pode ser aproveitado. Você não precisa ter a pretensão de querer que imediatamente isso vire uma coisa que todo mundo ganhe muito dinheiro. Não, rapaz, o nosso turismo no momento, a gente tem que primeiro preparar o nosso terreno, preparar as pessoas para receber esse turista. Né? Por isso que é importante que essas pessoas conheçam a própria história. Se elas conhecerem bem o que é o Cariri, como o Cariri se formou, então a história que vai ser contada quando o turista chegar vai impressionar esse turista. Porque ali a gente não tem um mar, não tem as atrações que tem em João Pessoa, por exemplo. O que é a atração ali? A atração ali é a pessoa saber que ela está num lugar especial, diferente, com história rica, com história profunda. Então tem que ter as pessoas que conhecer sabem a culinária, contar essa história, ver a dança, ver tudo, as nossas e origens. principalmente saber por que aquilo é feito. Né? Por exemplo, esse negócio do tropeiro. Se um turista souber que aquela forma de receber e aquele carinho que as pessoas têm, aquela hospitalidade, ela está ligada à história da região, está ligada ao tropeirismo, a pessoa dá um valor diferente a isso. Né? Hoje eu estava falando com um amigo a respeito de... Por exemplo, se você tem um sofá em casa e é um sofá que está ficando velho, a sua vontade é pegar aquele sofá e jogar fora e comprar outro. Não é assim? Agora, se você tiver na sua sala um sofá que diz assim, esse sofá foi o meu avô que não tinha nada e ele... a minha avó sonhava em ter um sofá na sala. E o meu avô trabalhou, lutou, separou um dinheirinho. Quando ela menos esperava, meu avô chegou em casa e surpreendeu a minha avó com esse sofá do jeito que ela queria. Ela chorou e ela tinha um apreço muito grande por esse sofá. E esse sofá ficou para os meus pais e os meus pais deixaram para mim. Aí você vai querer jogar esse sofá fora? Nunca. De forma nenhuma. Além de valorizar, limpar, cuidar do sofá, você vai querer ensinar os seus filhos e vai querer que os seus filhos ensinem aos filhos dele a cuidar daquele sofá. Por quê? Porque aquele sofá tem uma história. Né? E, como eu digo no perfil, tem história em tudo. A gente precisa conhecer a história das coisas e a história do nosso lugar para que a gente consiga atribuir valor a essas coisas, né? A esses lugares, a essas regiões, né? Porque são lugares que têm uma história de heroísmo, uma história de luta, uma história de batalhas. Esse povo que decidiu morar numa região semiárida, uma região muitas vezes semidesértica, uma região que totalmente hostil, é um povo heróico. E esse povo conseguiu estabelecer ali morada, criar uma cultura, desenvolver suas famílias, né? Fazer o lugar crescer, um lugar que tinha tudo para não ser dessa forma. Como isso aconteceu? Por que aconteceu? Tem uma história nisso. É essa história que a gente precisa contar para o turista, né? Para nós mesmos, em primeiro lugar, né? E contar para o turista. Isso vai atrair o turista ali de João Pessoa, de Recife, de Natal. Essas pessoas vão começar a vir e vão começar a levar um queijinho, começar a levar um doce, começar a estar ali de noite, frequenta um barzinho, uma coisa, rapaz, movimento para todo mundo. Na viagem a gente levou coisa demais, bicho. A gente levou queijo de cabra, levou cachaça, levou rapadura, levou, meu amigo, tanta da coisa a gente levou, bicho, tanto da coisa. E o povo doido, assim, artesanato, muita coisa a gente levou e era falado disso também, sabe? Olha, foi bem bacana. O nordestino, ele tem um gosto muito grande por farinha, né? É. Tudo que você pegar, jogar uma farinhazinha por riba,
fica bom, né? É bom. Então, se você for reparar, farinha, ela nem é uma coisa gostosa, não é uma coisa saborosa farinha, Não. né? Não, farinha. Praticamente tem gosto de quê? Por que a gente gosta de farinha? Por quê? É por causa da história da farinha. A gente, de alguma forma, a gente sente que existe algo mais na farinha além do gosto dela. Isso está onde? Está no nosso, na memória do nosso DNA, só pode ser. O nordestino adora comer com farinha, jogar uma farinha por riba de uma buchadazinha, né? Por riba de um pedacinho. O cara termina de comer, aí já encheu o bucho. Aí o cara bota um pedacinho de galinha de capoeira, a graxinha e e a joga farinha. uma farinhazinha por riba. Meu amigo, aí Deu é até o fome famoso, agora, viu? é o famoso acabou de vendo aqui completar. É bom. Aí, Aí o que é que eu digo? Não vou fazer desfeita, né? Chegue. claro. Aí por que é que você tem esse gosto por farinha? Por causa da história da farinha. Quando os primeiros colonizadores chegaram aqui, eles tinham lá uma cultura de trigo, né? Da farinha do trigo, de usar o trigo. Aqui não tinha essa facilidade com o trigo, mas eles encontraram com os próprios indígenas que já usavam a macaxeira, né? E faziam, inclusive, farinha com a macaxeira, né? Então, eles adaptaram para a sua culinária a farinha e começaram e entenderam que a mandioca, a nossa macaxeira, ela dava em vários lugares. Dava no litoral, dava nos pés de serra. E era um negócio que sustentava o cabra, né? Para comer a mandioca e para fazer farinha. De forma que as casas de farinha saíram se espalhando por todas as regiões, do litoral aos sertões. Você encontra, era obrigatório praticamente você ter as casas de farinha nas serras, nos pés de serra, nas fazendas, todo canto. Inclusive, uma das nossas festas mais importantes tradicionalmente são as farinhadas, né? Então, na hora de fazer as sacadas de farinha, se convidava a comunidade, todo mundo trabalhava junto e ali já tinha um forrozinho como eu tava na peneira, eu tava peneirando, eu tava no namoro, eu tava namorando. Então, as farinhadas eram festas importantes. A farinha se tornou um elemento, a farinha de mandioca é um elemento também simbólico, que tem um peso simbólico enorme na nossa culinária, na nossa cultura, na nossa tradição. Mas o valor da farinha está na história da farinha. E a gente come, a gente vivencia isso, a gente não sabe exatamente por quê. É porque quando você está comendo farinha, você está vivendo a cultura do Nordeste. Você está vivendo séculos de tradição. Tá vendo o Brasil, e né? de alguma forma o seu cérebro diz para você que isso é importante. Não é pelo sabor. Não é porque seja um alimento altamente delicioso, é porque ele tem história, né? E aí a gente sente isso. Então, é importante quando a gente identifica a história das coisas, eu tenho certeza que agora vocês vão comer farinha de maneira diferente. Só pra gente fugir um pouquinho, pro Matuto tomar água, comer mais um pouquinho. A gente falou aí de farinha, falou de uma galinhazinha, falou de cabidela, eita. Vamos aqui, vou falar para vocês do nosso caminho de roça cultural, pessoal. Passar aqui algumas informações que vão estar acontecendo aqui em Campinas, certo? Próxima semana, de segunda a sexta, aqui no Teatro Municipal Severino Cabral, vai estar acontecendo o Festival Estrelas de Aborborema, que é o pessoal lá do Centro Cultural Lourdes Ramalho, com todos os seus alunados, os professores que trabalham lá, vão estar apresentando aqui no Teatro Municipal, certo? Na segunda vai ter teatro, na terça vai ter, cada dia vai ter sua apresentação específica. Desde dança, teatro, música, tudo vai estar acontecendo aqui próxima semana. No sábado também, lá no Cine São José, espetáculo dos Tropeiros da Borborema, viu? O Grupo Tropeiros da Borborema vai estar apresentando aí um espetáculo voltado para o Natal, com todas as nossas origens ali, com pastoril, com todas essas viagens aí culturais sendo expressadas de forma dançada e cantada, viu? Breve vai ter também sorteio aí no Cultura em Foco, em parceria com os tropeiros, para vocês irem assistir e prestigiar o espetáculo, certo? Fala um pouquinho aí dos nossos parceiros, Jaime, e depois nós vamos para a nossa última perguntinha, viu, Matuto? Nossa.
Tá ligeiro como A quem hora rouba, né? passa Nossa voando. conversa. Agora que eu comecei a... Rapaz, pode comer, continua Fica à arrochando que a vontade gente aí, vai que falar dar um dos recado aqui pros parceiros. parceiros. Depois eu comer, que eu beber um gole d'água ali e Põe dá pra água. drobar. Pronto, pode arrochando aí. Fala aí dos tempo. nossos parceiros, Jair. Agradecer aí, né, nossos parceiros. TM Estúdio C, por esse espaço aqui completaço. Agradecer a Agra Sushi também, por acreditar nesse Como é o projeto. nome? Agra Sushi. Agra. Agra Sushi. O Tá melhor bom, sushi viu, da Agra? Paraíba. Olha, Fizeram tá uma bom. mistura, não foi? É. A Agra com É. sushi. Família Agra é bem relevante em Campina Grande. Tem muita história na família Agra. E o sushi tá bom, viu, pessoal? Obrigado aí. Esses dias eu vou por isso, se Deus quiser. Olha aí, quem quiser fazer o pedido já segue lá no Instagram, Agra Sushi Delivery. E já pode pedir, tem um espaço lá amplo, completo, lindo, belíssimo. E também pedir para receber em casa, né? Você tá pedindo conforto Tem do outro serviço celular. de delivery, eles têm um espaço lá pronto para receber vocês, estabelecimento bacana, Belíssimo. todo Bom, rapaz. ornamentado, paramentado lá, bacana para... Se você quiser um programa, Todo temático, isso. você e seu companheiro, sua companheira, se quiser ir com a família, tem também o Espaço Kids lá, fizeram uma reforma, tá muito bacana. Falar também da PB Top Car, não é isso, Charme? PB Você de Top Car, carro isso novo aí. ainda. Em 2024. Isso. Você de carro Terminou novo em ainda não. 2024, com as melhores Eita, eu tô condições do precisando- mercado, Tô viu? precisando de carro, viu? Melhores Vai, condições do mercado. procura Já segue PB lá no Top Instagram, Car. PB Top Car. Confiança, credibilidade E o atendimento, ó, de da primeira. hora, de primeira. Certo? Agradecer também a Dona Socorro, lá do Chalé 49, da Vila do Artesão. Inclusive, esses mimos aqui, foi ela que doou aqui. Você vai poder Para os escolher um nossos no final convidados, também, você depois pode pegar para você, para a esposa, Isso. levar aí. Você tá ali nos bastidores ali, né? Ana Poetisa também, que deixa os cordéis Deixa aqui. esses Inclusive, cordéis aqui hoje também. eu vi que ela foi para João Pessoa, né? Teve um dos cordéis dela, que é falando do trabalho infantil, né? Que foi transformado em braille. Aí ela foi para lá, para um evento lá, desse lançamento do cordel em braille. João Pessoa. É isto. Mandar um abraço aqui para nosso editor Matheus, João, que está aqui na Vamos parte tá aqui na de fotos. Agradecer mais registros uma vez. fotográficos. Artista. Retratista, tirando aqui as fotos. Agradecer mais uma vez ao nosso amigo Matuto. adaptado. Sua esposa também está aqui nos estúdios, certo? Então, Isso aí. vamos lá, vamos dar continuidade. Matuto, pra gente fechar, bicho, Bora conversar que isso é serviço maneiro. eu queria saber qual é a tua opinião com relação a essas coisas americanizadas, né? Tudo o povo agora tá botando um americanizado no meio. Americanizado, um Né? inglês no Se meio. era uma barbearia, agora é barber club. É. Se é ajeitar um cabelo é hair. Unha, não sei o que lá, nails, sei lá. Tem um que eu achei engraçado, é Markelp. Que é Markelp, que é negócio de ajeitar a cara, a carenagem da pessoa. Eu acho que é Make-up, maquiagem, né? Rebocar, né? É. Rapaz, o que é que tu tá achando dessas coisas assim? Pra gente que é matuto, que é daqui. Olha, curiosamente, uma das características do matuto é ter uma facilidade de lidar com essas coisas, né? O matuto que vai originar mesmo, espalhar essa expressão, ele é uma pessoa muito aberta a coisas novas, né? O que Tanto que ele é adaptado, né? Tanto que ele é adaptado. tanto que, então, eu digo assim, tem coisas que não adianta você ficar tentando barrá-las, né? Agora, por que acontece no comercial, nessa parte comercial, da gente ter uma influência tão grande de língua inglesa, por exemplo, né? É porque a gente deixa vazio o espaço de conhecimento da nossa própria cultura, né? Parte um pouco daquilo que a gente já vinha falando Sim, antes, né? Então, o processo de subvalorização do nosso próprio idioma, que é um idioma riquíssimo, a língua portuguesa, ela é uma língua maravilhosa, uma língua complexa, ampla, né? E muito mais rica do que o inglês, por exemplo, né? Então, uma língua de grandes poetas, de poetas maravilhosos que compuseram. Vocês já imaginaram o que é os Lusíades? Um poema, né, enorme, todo rimado, todo com um sentido único, né? Um cordel, você faz uma história inteira
tem cordéis que são clássicos maravilhosos. Uma história inteira, toda rimada, toda metrificada. Graças a essa maravilhosa língua que a gente tem, que foi construída a duras penas. É única. Essa língua foi desenvolvida a duríssimas penas, né? A gente conseguiu ter uma linguagem maravilhosa a partir de um país muito pequeno, que é Portugal. Então, aí nesse sentido, lugares como o Brasil têm uma influência grande na formação dessa língua. Mas como a gente não sabe de nada disso, aí a gente começa a ceder espaço, um espaço maior do que convinha para a língua estrangeira, por exemplo. E isso é uma coisa... É o reflexo dessa falta de conhecimento que eu citei. Agora, recentemente, tem surgido um fenômeno nas serras, que eu não vou nem para o lado da crítica, porque eu acho que a questão prática ela tem um peso muito importante, que é de gerar turismo e gerar dinheiro nesses lugares. Mas o pessoal tá fazendo muito uns chalezinhos assim, ó, umas casinhas assim, que é típico de lugar gelado, de lugar de gelo, e o povo faz aqueles negócios. Mas, gente, os nossos sertões, o nosso interior, ele tem uma arquitetura muito legal, uma arquitetura fantástica, própria, adequada para a nossa região. Então, quando for fazer chalé, você pode fazer o chalé da sua pousada, do seu hotel, do seu lugar, contemplando a cultura e a tradição arquitetônica da sua região. Não precisa você ir buscar nos Alpes suíços, na Gota Serena, porque as nossas serras, elas não são como os Alpes suíços. Os Alpes suíços já são lá, né? As nossas serras, elas têm a característica dela que é única, que é própria, que é nossa. Eu não sou a favor desse negócio de a Suíça o lugar que é frio, a Suíça do Nordeste, aí a cidade tem um rio, a Veneza do Nordeste. Homem, é só o nome do nosso lugar e pronto. Não precisa comparar com a Veneza, a Suíça, a não sei o quê. A gente já tem uma história linda e fantástica. É muito mais fácil a gente descobrir a nossa história, explorar a nossa história e apresentar isso para o turista do que a gente ficar fazendo essas comparações que nos apequenam, tornam a gente medíocre. Né? Então imagina como eu estou dizendo, falando em trazer turista do sul de fora para cá. Eu tô falando aqui de trazer o turista do litoral, que muitos deles vêm da Europa, né, e tal. Aí o cara vem para uma serra aqui, visitar uma serra aqui, quando chega encontra um chalé no estilo europeu. Que ele já tá cansado de ver lá. Num lugar que não tem gelo para cair. Aquilo é feito daquele jeitinho assim, que é para o gelo escorrer, isso. Né? Não tem, aí o cara olha assim e diz, cara, não é tão legal assim, né? Sendo uma coisa própria, única, singular, o cara vai ficar muito mais atraído, né? Mas assim, eu digo isso que ele vem buscar, né? Eu digo isso e aí eu não quero ofender quem tá fazendo dessa forma. Não, Eu sou muito mais contra quem não faz nada do que a quem faz alguma coisa e tenta e busca, né? E busca caminhos. Então, eu não tô falando mal de quem tá fazendo isso. Eu tô falando de que a forma uma forma mais adequada, mais alinhada com a nossa cultura, com a nossa história, é você buscar a história arquitetônica da região para fazer os chalés, para fazer as coisas. Inclusive, em termos térmicos, em termos gerais, vai ter até mais conforto e possibilidades, né? Então, é isso. A gente precisa... É muito importante que a gente consiga fechar essas brechas geradas pela falta de conhecimento da nossa própria realidade, dos nossos próprios valores, da nossa própria história, enfim, né? A gente conhecer o porquê da nossa cultura, porquê a gente ama forró, porquê a gente ama farinha, porquê a gente gosta de se confraternizar de uma forma diferente, né? Quando a gente conhece de onde vem todas essas coisas, então a gente se fortalece muito mais para poder vender isso com mais eficiência para o público, né? Aí não precisa colocar Markelp, Markelp, Unha tá bom demais.
pessoa já vai entender, né? Unha, É aqui que eu uma quero. maquiagem, um reboco na cara, tá todo Agora mundo entende. veja se todo lugar que tem os nomes simples e bem direto, assim, tipo Fava do João, Lotado, né? galinha, Ah. tudo funciona, pô. Tudo funciona. Mas o cara, quando vai botar um. Né? Quer ver um nome um nome em estrangeiro que eu tenho o maior medo é o tal do bistrô. Quando eu vejo bistrô, eu já acho que vão me lascar no preço. E não vai ser nem bistrô, vai ser uma comida lá que vai me tapear e vai cobrar caro pra caramba. Porque Vem só a prova, né? Porque botou o nome de Bistrô. bistrô, né? Então, eu acho que dá para alinhar, por exemplo, uma culinária fina. E aí tem chefes, cozinheiros fantásticos que eu encontro por aí pelo mundo afora, que tem bastante experiência nisso. Tem o Padre João aqui, tem Beethoven Picuí e vários outros que são cozinheiros muito qualificados, que têm a capacidade de fazer uma comida fina, inclusive criar alguns pratos de uma comida fina para esse turista de uma classe mais alta, mais exigente em termos que tem condição de pagar valores mais elevados. Existe esses caras que são capazes de fazer isso com a nossa própria culinária. Não precisa... E botar nome já aqui, né? Raspa de chifre de bode. De queijo, de cabra, de rapa do tacho de queijo de manteiga. Tem coisa melhor. Entendeu? Então, assim, dá para fazer dessa forma. E eu acho que é uma ousadia muito maior do que... Você pegar no uma contexto atual, é muito mais ousado você botar, como a moça acreditou lá e deu muito certo, de botar mangai, né, num restaurante e dar certo, do que você colocar os termos em inglês e outros idiomas aí, que são que é mais o que todo mundo está fazendo, né? Então, eu acredito que a gente precisa... Agora, a desconfiança vem do preconceito criado pelo desconhecimento. O que é que acontece? A gente não confia em nada que a gente não conhece, né? Como a gente não conhece bem a nossa história e a nossa cultura, então a gente desconfia da força dela, né? E isso, eu até sinto isso. Confiança é um relacionamento. Eu preciso criar um relacionamento com a minha própria cultura, né? Sim. A confiança vem do conhecimento. Quando você conhece, se você não confia em nada que você não conhece. Você só vai caminhar com segurança por uma estrada se você conhecer a estrada. Se você não conhecer a estrada, você vai andar desconfiado, meio travado, né? Uma pessoa, você não vai contar toda a sua vida imediatamente para uma pessoa que você não conhece, né? Quanto mais a vida dessa pessoa for oculta para você, mais você vai ter cuidado do que dizer a essa pessoa, né? De andar do lado dela, de emprestar um dinheiro para ela, né? Então, agora, à medida que o seu nível de conhecimento aumenta, a sua confiança aumenta. Acontece isso com a nossa cultura. Eu, por exemplo, eu sofro preconceito em relação pelo fato de que as pessoas veem que as coisas que eu faço funcionam, né? Funciona, a comunicação funciona, tem público de todo nível, mas às vezes eu sinto que algumas pessoas de classe mais altas, por exemplo, acham que esse tipo de comunicação não cabe para eles, né? Mas cabe, porque essa é uma linguagem que todo nordestino, toda pessoa do Brasil entende, né? Essa forma de falar, essa forma de se comunicar. A gente aqui do Nordeste conhece. Mas às vezes a gente sente que existe uma desconfiança em relação a esse personagem do Matuta Adaptado, pelo fato de representar uma cultura que é muito desconhecida ainda, historicamente. Mas é essa mesma coisa que eu digo. Eu não culpo ninguém. Eu trabalho e faço o meu para que a gente possa ir tendo algumas transformações nisso. De grão em grão enchendo o papo, E eu digo para você que quem acreditar na força dessa cultura, quem investir no conhecimento dessa história e conseguir transformar isso numa comunicação com o seu público, em termos comerciais, vai colher grandes resultados. As cidades que acreditarem nisso, e eu já estou vendo algumas que inclusive eu colaboro com elas,
investindo nessas coisas, investindo na força do turismo através da história e da cultura local. Cidades, negócios e pessoas, quem investir nisso vai se dar muito bem, porque a tendência é de que as pessoas cada vez mais queiram conhecer quem de fato são nesse mundo, em um mundo tão turbulento, um mundo que é um puxando você por um braço para cá, outro puxando para cá, um diz é assim, outro diz é assim, que só falta rasgar você no meio. As pessoas querem ter uma identidade mais forte, saber de fato quem são, para poder se firmar com mais segurança nesse mundo. Até nisso, o conhecimento da história ajuda e contribui com a estabilidade, tanto do indivíduo como da sociedade. É isso, pessoal. Conversa boa, prosa boa, né? Moído. Mas chegou. O ruim é que acaba, chegou né? ao fim, chegou ao fim. Queremos agradecer mais uma vez Faz quanto tempo a tem Suela tua presença? Matuto. Acho que tem mais de uma Mais de hora. uma hora, Eu não vi nem a hora que começou. Era 7h30, era 7h34. Coisa assim. Agradecer mais uma vez, certo? Por ter aceitado o convite, por estar aqui conosco. Agradecer TM Estúdio C, Agra Sushi, PB Chalé Top 49, PB Top Car, Ano Poetisa. Agradecer aos meninos que estão aqui, trabalhando na parte da edição, Matheus, João, e a todos vocês que estão aí acompanhando a gente de casa. Cultura em Foco PB. Levando informação cultural até você. Valeu!